Bom dia, minha gente! Estamos aqui para mais um chazinho e hoje, finalmente, com o preferido Bourdiezinho. Bourdieu não pode reclamar não, gente, porque ele foi tema do meu primeiro Cozinhando Com. Primeirão, tá? Quem quiser ver, link na descrição. Hoje aqui, no chazinho, eu vou trazer o conceito de distinção. E vou explicar com mais calma esse babado todo, que Bourdieu não é fácil não, no papinho da semana. Lá sim, aí sim, eu vou trabalhar estrutura estruturante, estrutura estruturada, a teoria dos campos e dos espaços de Bourdieu, como ele vai pensar seu método do estruturalismo construtivista, aí eu vou explicar com toda a calma. Aqui não, aqui o foco vai ser distinção, tá bem? Com Bourdieu eu aprendi a entender o papel do conceito no campo teórico. E quem me deu essa dica foi o amado, o brilhante, orientador de doutorado e de vida, Antônio Carlos de Souza Lima. Foi ele que me ensinou tanto a ler Bourdieu e a pensar a questão do conceito. Eu vou contar um pouco disso lá no papinho também, tá? Agora aqui eu vou dar mais foco no conceito, vou começar com a questão do gosto e vamos homenagear esse francês leonino. Dá pra ver pelo olhar e pelo cabelinho, né? Leão, 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 és o rei da criação. O tema da nossa conversa hoje é distinção, né? Então tá aquele uma xícara inglesa, um chá inglês, um chá preto inglês original. Os ingleses roubaram dos chineses, né? O de chá, né? Tentaram, né? A gente sabe tudo. Para Bourdieu, gosto é uma categoria central para entender os sistemas de distinção na sociedade que tem funções classificatórias. O gosto não é natural, não é um atributo pessoal, é construído e estruturado socialmente e nos coloca em posições de sujeitos, tá? Isso é uma questão central para ele. Assim, o gosto é atravessado por variáveis diversas, classe principalmente. Gosto, portanto, funciona como categoria-chave na demarcação das posições sociais. É estruturado socialmente, né, e age como uma estrutura estruturante, nos colocando em lugares, nos posicionando como sujeitos, tá? E, segundo ele, isso se dá por processos de aprendizagem, formais e informais, através dos quais nós, sujeitos sociais, adquirimos o que ele chama de hábitos. Hábitos é o conceito-chave em Bourdieu, que eu vou explicar agora. A gente pode entender o hábitos como uma espécie de disposição adquirida, que a gente vai aprendendo através de inúmeros sistemas de representação, né? Sutilmente ou pela força, vão nos ensinando formas de agir, formas de andar, formas de comer, formas de a gente falar, de se expressar, ou seja, formas de vida mesmo, né? E esses hábitos adquiridos, essas disposições adquiridas, que o Bourdieu chama de hábitos, se manifestam no nosso corpo. A gente introjeta e o nosso corpo passa a expressar essas formas de estar e ser no mundo, tá? O hábitos, portanto, é um sistema social construído e que atua como uma estrutura. Através dos sistemas de representação, muitas vezes, inclusive sutilmente, nos ensinam, nos performam em termos de nossas formas de agir no mundo. Então, gente, para Bourdieu, o hábitos é esse sistema adquirido que se manifesta no nosso corpo. E aí o nosso modo de andar, nosso modo de falar, nosso modo de expressar, tudo gera hábitos. É para a gente ficar ligado na incorporação do hábitos. E aí eles nos configuram, esses sistemas, enquanto sujeitos no espaço social. Estamos diante, portanto, de algo que está diretamente ligado ao poder. Poder de quê? De impor as representações, de configurar a realidade, de gerar os hábitos, tá certo? Então, quem domina os sistemas de representação, os aparelhos que geram essas disposições, né, que criam esses sistemas de aprendizagem, essas lógicas cognitivas, tem o poder de estruturar a sociedade, porque o hábitos faz o corpo, né? Não tem o hábito faz o monge, aí o hábitos faz o corpo, na concepção de Bourdieu. Então, você está no meio de um processo de disputas muito intensas. Bourdieu está muito ligado nisso. Você está disputando os lugares no campo, os lugares no espaço, mas principalmente esse poder enunciativo, esse poder de representar, esse poder que ele vai chamar de ato mágico, de criar mundo, de performar o mundo, né? Nessa luta para gerar esses hábitos, para gerar esse sistema de representação, não é isso? Para influenciar diretamente na configuração, na estruturação da sociedade, cada um usa as armas que tem. E você vai dispor de vários tipos de armas, diz Bourdieu. A essas armas, a essas ferramentas, a esse instrumental que você usa nessa disputa para configurar a realidade social, os hábitos, estruturar a estrutura, Bourdieu chama de capital. Ele vai estudar os tipos de capital como essas estratégias, esses recursos, essas armas que a gente vai dispor para jogar esse jogo aí da sociedade, para ter poder aí. Os cachorros da região resolveram estragar muito essa aula hoje, mas muito, tá?
Ele detecta, então, 4 tipos de capital nesse jogo aí, nessa luta por poder. O capital econômico, que aí é sentido estrito mesmo, né? Que está ligado aos bens móveis e imóveis que a gente dispõe e que numa sociedade tipo capitalista pesa pra caramba. O que ele chama de capital social, que são os nossos grupos de status, nossas redes, nossos sistemas de prestígio, nossos títulos, né? Tudo aquilo que, de certa maneira, socialmente nos posiciona e nos classifica de maneira distinta, né? Para cima ou para baixo. O que ele chama de capital cultural, e aí é uma amplitude, é maravilhoso para entender, passa desde o nosso consumo de bens culturais estrito senso, né? Que filmes a gente vê, que música a gente escuta, onde a gente frequenta, os bares que a gente vai, né? Toda a nossa fruição cultural, consumo cultural, mas também a decoração da nossa casa, as nossas práticas de lazer, os nossos hábitos alimentares, como é que a gente se veste. Então é um repertório maravilhoso e é onde exatamente está se conformando mais fortemente a questão do gosto, que eu vou voltar já já, e aquilo que ele chamou de capital simbólico, que é o poder de nominar, de configurar sentido, né, de consagrar e estigmatizar as coisas, não é isso? É um poder muito forte mesmo de criar os significados sociais. E os tipos de capital, com suas estruturas e volumes diferenciados, vão ser centrais na configuração dos hábitos, do gosto, da distinção e dos posicionamentos dos sujeitos na sociedade. Vamos voltar aqui à questão do gosto. Para ele, o gosto é um sistema classificatório construído socialmente, como eu já falei, e que tem papel central na demarcação, na divisão, na separação da sociedade, dos sujeitos, em posições e loteamento aí dos campos, né? Loteamento do espaço social. E aí o gosto, que vai estar atrelado, como eu falei, às variáveis, ao hábitos, né? Vai expressar sistemas de distinção, sistemas de separação, inclusão e exclusão, alteridade e identidade, né? Como é que você vai posicionar os sujeitos. E como hábitos é construído, adquirido e introjetado na longa duração, tem limite, inclusive, para você manipular o self, jogar com os tipos de capital para forjar aí uma mobilidade, né, uma mudança. Porque Bourdieu vai mostrar que o peso da estrutura não é brincadeira, não. Porque como o hábito introjeta, vira corporal, certas marcações de classe, étnicas, de lugar de origem, então um modo de falar, um modo de andar, certos traços do corpo, os hábitos de consumo são muito pautados pelas estruturas sociais. Então, para ele, você tem aí constrangimentos mesmo do hábitos em termos de estruturação do sujeito, tá? Não é fácil sair desse jogo, não. Isso não quer dizer que as estruturas sejam eternas, não. As estruturas estruturadas nos colocam em certos lugares, posições de sujeito, né? Criam nossos sistemas de distinção, mas somos nós que estruturamos as estruturas, não é isso? Como eu vou explicar no papinho, somos estruturas estruturadas e estruturas estruturantes. Então tem luta aí, minha gente, tem mudança social. Então vamos ficar ligados na lição de Bourdieu. Não é fácil sair dos sistemas estruturantes, não. Os sistemas de distinção são muito classificadores, mas quem criou esse sistema de distinção foi a gente. Quem criou, descria e recria, não é verdade? Chegamos ao final do nosso chazinho. Não foi fácil chazinho, não. Era cachorro, era propaganda eleitoral, é motoqueiro buzinando, é gente que berra na rua. Hoje não tá brinquedo não, hein? Mas tudo em nome da distinção. O chazinho foi em inglês, o pensador foi francês. Estamos aqui para misturar as coisas. No papinho eu vou aprofundar isso, aqui eu dei pistas importantes sobre como hábitos criam o gosto e como o gosto é central para os sistemas de classificação da distinção, que são lugares de poder, e para isso a gente usa os nossos tipos de capital, para engendrar esses gostos. Enfim, quero terminar dizendo uma coisa importante, minha gente. Quem diz gosto não se discute, está na malandragem. Gosto se discute sim. Porque o gosto não é natural, não. O gosto é construído socialmente e ele não é um atributo individual de escolha, não. Ele é um constrangimento social. Tá, e uma coisa que a gente devia fazer, discutir muito o gosto. Vai por mim.